Então, galerinha, o meu grupo ficou responsável para falar um pouco sobre o polimorfismo para vocês. E eu vou começar dando uma introdução ao que é o polimorfismo. O polimorfismo é uma palavra grega que significa aquilo que pode tornar várias formas. Então, para vocês entenderem melhor, é assim, ó. Poli significa muitas, morfo, formas. Muitas formas de fazer alguma coisa, fazer algo. Vamos dizer, o modo como a gente acorda. Tem dia que a gente acorda com pressa, a gente acorda, vai tomar café, arruma as coisas em casa, vai trabalhar. Tem dia que a gente vai acordar mais com preguiça, que a gente vai ficar na cama até mais tarde, não vai tomar café, já vai engatar pro almoço. É isso aí, isso é o polimorfismo. O polimorfismo é um processo que tem como objetivo facilitar o entendimento dos requisitos de uma aplicação. Permite que um mesmo nome represente vários comportamentos diferentes. É igual o exemplo que eu dei. Tem dia que você vai acordar mais cedo, que você vai se apressar para ir trabalhar, e tem dia que você vai estar com preguiça. Isso é o polimorfismo. Olá, meu nome é Aline e eu vou dar um exemplo em vida real do polimorfismo. Nós vamos criar uma classe celular. Esse celular, algum celular vai ter os atributos que todo celular tem: hardware e software. Hardware, essa parte física que estamos vendo, e software, a parte lógica, ou seja, os programas que ele tem, os programas básicos de um celular. E ele vai ter os métodos que todos os celulares têm, que são ligar, desligar e emitir som. Então, nessa classe mãe, que é a classe superclasse, a gente vai criar as classes filhas, que são as subclasses. Nós vamos criar a subclasse filha J5 Prime e J4 Core, desculpa. E nós vamos adicionar algumas características diferentes para cada classe filha. Bom, a classe J5 vai ter impressões digitais. Já a classe J4 não vai ter impressões digitais, vai ter só o comum mesmo. A J5 vai ter 2 câmeras, o J4 vai ter uma câmera. E é assim que o polimorfismo se comporta. Ele faz uma reutilização de código para não precisar fazer várias classes diferentes, entende? Só fazer uma classe e reutilizar essa classe, que é um fato geral, tipo algo que a gente vai usar para várias outras coisas, e fazer as classes filhas, que vai ter essas mesmas características. Olá, agora eu vou falar sobre as vantagens do polimorfismo. Bom, uma das grandes vantagens que ele tem é que ele tem reutilização de código, ou seja, você pode reescrever os métodos da classe mãe para os métodos para a classe filha. E isso facilita muito, né, para a vida de um programador, porque fica bem mais difícil de dar uma margem de erro de programação. E uma segunda vantagem é que ele é bem organizado e controlado, tipo, localizado, sabe? Tipo, eu quero encontrar tal coisa. Você fica bem mais fácil. Por exemplo, eu quero encontrar um objeto patinho. Eu não vou precisar procurar esse objeto em várias classes que tem no computador. Tipo, aqui tem uma classe tal, classe tal, classe tal. Eu vou ter que procurar em cada classe para ver se ele está lá. Não, você só precisa criar uma classe animal, que vai ter todos os tipos de animais, tipo mamífero, ave e tal. E aí você vai lá na classe ave, procura o patinho e fica muito mais fácil de você encontrar do que você pegar e criar uma classe qualquer e colocar o patinho lá e deixar por lá e depois tentar procurar e não achar. Aí fica, tipo, bem mais fácil. Uma outra vantagem é que se você
precisar alterar alguma coisa no teu código que deu errado, você só altera na classe filha, porque você não precisa ir lá na classe mãe alterar uma coisa assim, por exemplo, alterar, como eu dei o exemplo do celular, alterar todos os atributos lá ou métodos do celular, que qualquer celular tem. E porque, tipo, todo celular tem aquilo, então vai dar certo. Então você só tem que ir lá na classe filha e alterar. Olá, meu nome é Daniela e vou falar sobre a assinatura do método. Bom, todo método ele tem uma assinatura e você tem que saber diferenciar as assinaturas iguais e as assinaturas diferentes. E a assinatura do método ele consiste em quantidade e os tipos dos parâmetros, porque todo método recebe parâmetros. Ele tem a possibilidade de receber parâmetros, alguns recebem e outros não recebem. Tá. E a quantidade e o tipo desses parâmetros são o que identifica a sua assinatura. E eu vou dar alguns exemplos. Aqui nós temos a definição de um método público, calcula a média, que recebe 2 valores e retorna o valor real. E aqui nós temos outro, do mesmo tipo, só que o valor é inteiro. Aqui são o mesmo método, o mesmo nome, é público, recebe 2 parâmetros, são reais e retorna um número inteiro. E é a mesma assinatura, porque o que é contado na assinatura é a quantidade e os tipos dos parâmetros. Aqui vamos dar outro exemplo. Aqui nós temos calcula a média, recebendo bimestre inteiro, N1 real, N2 real e retornando inteiro. Ele tem assinatura diferente, pois são 3 parâmetros e os outros recebem apenas 2. Então, os 2 primeiros métodos são uma assinatura e o outro não, pois eles têm que ter assinatura iguais e os tipos de parâmetros. Olá, meu nome é Stephanie e eu vou falar sobre sobreposição. O que é sobreposição? É um meio que nos permite reescrever um método, ou seja, nós temos uma classe mãe, que é a superclasse, nós temos a classe filha, que é a subclasse. Como é que é esse negócio de reescrever um método? Nós podemos passar para as classes filhas um método que foi criado inicialmente na classe mãe. E eu vou mostrar para vocês a seguir na prática, no código. Ok, aqui nós temos o nosso exemplo prático. E aqui eu fiz um diagrama de animal. Nós temos aqui a nossa classe principal, animal, que por sua vez vai ter os atributos peso, idade e membros. E também terá os seus métodos, métodos abstratos. Locomover, alimentar e emitir som. Todo animal tem peso, idade e membros e todo animal pode se locomover, alimentar e emitir som. Ok, nisso nós temos as subclasses, ou seja, as classes filhas, que são mamífero, réptil, peixe e ave. E como uma se diferencia da outra? Uma se diferencia da outra pelas suas características dominantes. Por exemplo, o mamífero vai ter cor de pelo, que por sua vez vai se diferenciar do réptil. O réptil ele tem a sua característica predominante, cor de escama. Esse é dele mesmo, a característica predominante dele. Peixe, cor de escama, soltar bolhas. Mas cor de escama tem tanto no peixe, cor de escama e no réptil. E aí, como é que fica igual? Não, a gente pode adicionar várias características. Quanto mais características adicionar nas subclasses, maior a gente vai diferenciar, certo? E aqui na ave também, a cor da pena, fazer ninho. Esses são características predominantes que vão diferenciar das... Então, o tema que eu vou estar abordando nesse vídeo agora é sobre overloading ou sobrecarga. Para sobrecarga, tem a mesma assinatura, polimorfismo de sobrecarga, tem assinaturas diferentes, mas na mesma classe. Então, polimorfismo de sobrecarga pode ser assim, a mesma coisa, assim, vou usar como exemplo reação. A reação de um cachorro, ele vai reagir
com tanto em questão do dia, em questão de quem for falar. Então, vamos dar início ao exemplo. A reação, o polimorfismo de sobrecarga, aqui nesse exemplo que eu vou estar dando, o cachorro vai reagir da seguinte forma: se você falar com palavras mais suaves, ele vai abanar e vai latir. Se você for com palavras mais agressivas, ele vai rosnar. Caso você seja o dono, ele vai abanar o rabo. Caso você não seja o dono, ele vai rosnar e latir. Se ele for um cachorro leve e pesado, ou um cachorro novo e leve, ele vai abanar o rabo. Se ele for novo e pesado, ele vai latir. Se ele for velho e leve, ele vai rosnar. Mas se ele for velho e pesado, ele vai lhe ignorar. Eu sei que tem mais um, mas no momento não estou lembrando, tá? Mais uma coisa, o polimorfismo de sobrecarga, ele tem assinaturas. E o que é assinatura? Eu sei que talvez já tenham falado neste vídeo, quantidade e tipos de parâmetros, de seus parâmetros, tá? Mais uma coisa, não confunda polimorfismo de sobrecarga com polimorfismo de sobreposição. Polimorfismo de sobreposição tem a mesma assinatura, só que em classes diferentes. Já polimorfismo de sobrecarga não. Assinatura diferente, mesma classe. Beleza? Então, para ficar mais resumido ainda, basicamente, polimorfismo de sobrecarga vai ter assinaturas diferentes e só que vai estar numa mesma classe. Caso você esteja uma dúvida, se você vê que tem assim várias, usar o exemplo que eu dei, reagir, vai estar lá, pode ser alguma variável inteiro ou real. Bora usar a variável inteiro e real. Aí de baixo tem caractere. Aí na outra só tem real. Na outra tem inteiro. Então isso daí já sabe-se que é polimorfismo de sobrecarga. Oi, eu vou falar sobre um tipo de polimorfismo que é subtipagem. Existem outros 5, que são overloading, ad hoc, paramétrico, estruturado e row. Bom, eu vou falar desse em específico porque ele é o principal e geralmente é ele que as pessoas veem quando elas falam de polimorfismo. Geralmente. Como é que consiste esse tipo de polimorfismo? Ele é basicamente várias subclasses que... Espera um momento. Que elas fornecem diferentes interpretações para uma superclasse. Ou seja, vou fazer um exemplo aqui. Um animal. Um animal, ele come. E daí eu faço uma subclasse. Que tipo de animal é esse? Tipo uma galinha comendo? Ou um humano? Algo assim. E daí depois eu junto todas elas em uma superclasse. Formando assim, basicamente isso que o polimorfismo de subtipagem faz. Bom, obrigado. Então este foi o vídeo, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só mandar as perguntas que eu vou tentar respondê-las.